duas mulheres. Uma é a principal suspeita de uma tentativa de homicídio que aconteceu no distrito de Ouro Branco do Sul. Alguns dias atrás, essa ocorrência ela teve uma grande movimentação no setor policial. Para que você entenda, nós vamos voltar lá atrás e nós vamos mostrar, naquele momento, a equipe de reportagem teve acesso a esta ocorrência policial. Esta é uma ocorrência que foi registrada lá em Ouro Branco do Sul, via 190. Mas bem antes, a história começou assim, segundo informações do boletim de ocorrência. A ex já estava separado dele. Ele já estava casado com uma outra pessoa e as duas, tanto a ex como a atual esposa, estavam trocando ofensas, injúrias. A atual mandando mensagens através de redes sociais, a outra mandando, trocando ofensa através de WhatsApp. Você isso, você aquilo, você vai fazer isso e tal. Resumindo, a autora, ela saiu do seu trabalho, segundo informações do boletim, registrado pela Polícia Judiciária Civil. Ela saiu do trabalho e já saiu enfurecida. Estava de posse de uma arma branca e já desferiu várias facadas na atual do marido dela, que ela estava separada. Pois bem, foi registrado via 190. A autora que desferiu as facadas, ela foi presa e foi trazida aqui para a Polícia Judiciária Civil, ou seja, Delegacia de Polícia Civil na cidade de Itiquira. Ela foi ouvida pelo delegado titular, que responde aqui em Itiquira. Foi presa, estava esperando ser transferida para a cidade de Rondonópolis e foi isso. Os dias se passaram, o tempo apresentou novas evidências e provas para uma tentativa de homicídio. Naquele momento foi falado que a mulher do atual estava ofendendo a autora que esfaqueou a outra. Nós conversamos com o advogado Dr. Pedro e ele conversou com a nossa equipe de reportagem falando sobre o caso. Com exclusividade, nós tivemos acesso ao habeas corpus, inclusive nós estamos mostrando aí algumas imagens exclusivas também do processo e nós temos ainda uma criança que foi o começo de tudo. O começo de tudo foi uma criança. Naquele momento, o pai deveria buscar a criança, como foi de fato. Só que o pai constatou que a criança tinha uma queimadura na perna. Segundo a própria mãe, relatou no processo que ela, pilotando a sua moto, sem querer, a criança acabou queimando a perna na descarga. Pois muito bem. A vítima, que é casada com o marido da autora, começou a fazer prints, começou a mandar mensagens falando palavrões, mensagens no WhatsApp, redes sociais. A principal suspeita saiu do trabalho e foi lá conversar. Elas brigaram, entraram ali numa briga corpo a corpo. Dado momento, a principal suspeita sacudiu uma faca e desferiu algumas facadas. A mulher foi presa, policiais militares realizaram prisão, ela foi trazida aqui para a Polícia Civil. E posteriormente, no momento, ela foi encaminhada, naquele momento, para o presídio feminino em Rondonópolis, onde aguardaria o julgamento. Pois muito bem. O processo
foi caminhando. E aí hoje, no momento, nós temos novidades nesse processo. E é exatamente isso que nós vamos mostrar para você agora nessa reportagem especial. Acompanhe. A princípio, né, as investigações estavam apontando para uma suposta tentativa de homicídio por motivos passionais. Entretanto, atualmente, inclusive por apontamentos da defesa, está sendo corroborado provas de que o fato, na verdade, não ocorreu por motivos passionais relacionados com o ex da suposta autora. Na verdade, o crime teria acontecido em razão da criança que o ex-casal tem em comum, né, que supostamente estaria sofrendo algum tipo de abuso dentro da casa do pai, né, nos dias de visita. Na data do fato, era dia de visitação, era o dia do pai ficar com a criança. E aí, a madrasta, né, no caso a suposta vítima, enviou alguns áudios e postou nas redes sociais que a criança teria queimado a perna, fazendo publicações aludindo que, no caso, a suposta autora fosse uma má mãe, que ela não cuidasse, e enviou alguns áudios ofendendo e humilhando a suposta autora. A suposta autora, né, no caso, tomou a liberdade de, em termos populares, bater boca, né? Por mais que seja um comportamento reprovável, não seria, a princípio, uma coisa, né, imoral. Né? Foi tomar satisfação com a suposta vítima, momento em que, após uma discussão acalorada, ela e a vítima entraram em luta corporal. Discutiram, começaram a se agredir, momento em que a suposta autora teria, né, a fim de cessar a luta corporal, utilizado de uma faca, que é uma faca de trabalho que ela utiliza na seringa. Doutor, ela está ainda como suspeita de homicídio através de um habeas corpus que o senhor apresentou. Ela segue agora em liberdade? Agora, a partir de agora, ela vai responder o processo em liberdade. A ordem de habeas corpus foi concedida por um desembargador do Tribunal de Justiça, por entender que ela não apresentaria novos riscos à vítima, por ela ser mãe, ré primária e possuir bons antecedentes. Ela agora vai responder em liberdade, como o senhor próprio citou. O processo segue em andamento e, a partir de agora, doutor, o que vai ser realizado? A partir de agora, a defesa vai estar acompanhando todo o processo, né? Se for o caso, o juiz vai pronunciar a suposta autora para que, se ele entender que tenha sido praticado uma tentativa de homicídio, que vá para a júri popular aqui na comarca, né? Que aí a ré vai ter o julgamento feito pelos seus pares, por nós, cidadãos, né, que iremos julgar o caso. Como se trata de um distrito de Itiquira, Ouro Branco do Sul, tanto a vítima como a autora, elas não podem se aproximar, não podem mandar mensagem via redes sociais como começou antes. A princípio, né, com certeza isso não é uma situação que pode vir a ocorrer novamente. A suposta autora do crime tem uma medida de restrição de 300 metros da vítima, a qual ela vai cumprir, né, normalmente conforme foi determinado pelo tribunal. O processo segue, agora vai acontecer que vai ter o julgamento em júri popular, doutor. O senhor próprio colocou que foi apresentado um habeas corpus, né? Isso, foi apresentado habeas corpus, né, porque o juiz aqui de Itiquira entendeu que seria o caso de decretação de prisão preventiva. A defesa discordou, ingressou com habeas corpus no tribunal, o tribunal concedeu a ordem de liberdade por entender que a prisão teria sido, a princípio, ilegal. Com imagem de Jason Parreira, J. Ribeiro de Itiquira, para o Grupo Mato Grossense de Comunicação.